Você já parou para pensar como é que um avião com apenas dois motores consegue atravessar oceanos inteiros voando por horas, longe de qualquer pista de pouso? Ou por que hoje em dia a maioria das companhias aéreas usa aviões com dois motores, mesmo em voos de longa distância como o do Brasil até a Europa ou os Estados Unidos? Por trás disso tudo, existe uma certificação chamada ETOPS. Uma sigla pouco conhecida fora da aviação, mas que é fundamental para garantir a segurança dos voos comerciais, especialmente os internacionais. Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é esse tal de ETOPS, por que ele é tão importante, como ele funciona, se os aviões que voam aqui no Brasil possuem esse certificado e, claro, se ele é realmente confiável. ETOPS é a sigla em inglês para Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Em português, podemos traduzir como padrões de operação estendida para aeronaves bimotores. Traduzindo ainda mais, é uma autorização especial que permite que aviões com apenas dois motores façam voos que fiquem a mais de 60 minutos de distância de qualquer aeroporto alternativo. Para você entender o contexto, antigamente, só aviões com quatro motores, como o famoso Boeing 747 ou o Airbus A340, podiam fazer voos de longa distância, cruzando oceanos, porque o medo era que se um dos motores parasse, o avião não conseguisse continuar com segurança. Mas a tecnologia evoluiu muito. Os motores ficaram extremamente confiáveis, os sistemas de segurança foram aprimorados e as companhias começaram a perceber que usar dois motores ao invés de quatro era muito mais econômico. E seguro sim, foi aí que surgiu o conceito de ETOPS. O funcionamento do ETOPS é baseado em tempo. Quando você ouve que um avião tem ETOPS 120 ou ETOPS 180 ou até ETOPS 370, isso quer dizer quantos minutos ele pode voar com segurança com apenas um dos motores funcionando até alcançar um aeroporto de emergência. Por exemplo, um avião com ETOPS 120 pode voar até 120 minutos, ou seja, 2 horas, apenas com um motor em operação, se o outro falhar. Já uma aeronave com ETOPS 240 pode voar por 4 horas com segurança até pousar. Isso permite que voos atravessem áreas remotas como o Oceano Atlântico, o Pacífico, desertos, regiões polares e grandes florestas, sem a necessidade de múltiplas escalas ou rotas desviadas. Por trás da autorização ETOPS, há uma série de análises e cálculos complexos, mas o principal fator considerado é a distância máxima que a aeronave pode ser desviada de um aeroporto em caso de falha do motor, levando em conta a capacidade de combustível a bordo e as condições meteorológicas. Por exemplo, um voo que decola de São Paulo para Madrid, na Espanha, é planejado com rotas alternativas e áreas de pouso de emergência. No caso de falha do motor, o planejamento leva em consideração a localização de aeroportos alternativos, a distância percorrida pela aeronave, a velocidade de cruzeiro e as condições meteorológicas, garantindo que a aeronave mantenha a segurança em todo o trajeto. ETOPS não é apenas uma permissão, é uma responsabilidade operacional gigante. A história do ETOPS começa lá atrás, nos anos 1950 e 60, quando as primeiras regulamentações da aviação comercial limitavam severamente a autonomia de aviões bimotores. Por muitos anos, era impensável voar do Brasil para a Europa ou o Zquiereni com apenas 2 motores. Mas, nas décadas seguintes, com a chegada de aviões como o Boeing 767 e depois o Airbus A330, as companhias perceberam que poderiam operar com eficiência, economia e segurança usando apenas 2 motores. Em 1985, o Boeing 767 da Trans World Airlines recebeu o primeiro ETOPS 120. A partir dali, o mundo da aviação mudou. Hoje, mais de 90% dos voos internacionais de longa distância são feitos com aviões bimotores, certificados pelo ETOPS. A grande dúvida que fica na cabeça de muita gente é: e aqui no Brasil? Os aviões que voam nas companhias nacionais também têm esse certificado? A resposta é sim! E não só tem, como dependem disso. A Latam, a Gol e a Azul operam diversas rotas internacionais com aviões como Boeing 737 MAX, Gol,
Airbus A320neo e A330, Latam e Azul. Boeing 787, Latam em voos para a Europa. Todos esses modelos possuem versões certificadas com ETOPS 180, 240 ou até 330 minutos. Isso significa que os voos saindo do Brasil para destinos como Lisboa, Orlando, Miami, Cancún, Paris ou Buenos Aires são realizados com aeronaves totalmente aptas a voar longas distâncias com segurança, mesmo longe de qualquer aeroporto. Além disso, essas companhias seguem rigorosamente os padrões da ANAC, a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, que, por sua vez, segue protocolos internacionais definidos pela ICAO, a Organização Internacional da Aviação Civil. A história do ETOPS demonstra como a inovação, a tecnologia e a segurança se combinam para impulsionar a aviação. Do desenvolvimento dos primeiros aviões bimotores aos modernos padrões de ETOPS, cada passo foi fundamental para tornar os voos transoceânicos seguros e acessíveis. E aí, curtiu saber como funciona a certificação que garante que aviões bimotores possam cruzar o mundo com segurança? O ETOPS é um dos maiores avanços da aviação moderna e, graças a ele, voar hoje ficou mais econômico, eficiente e acessível, sem abrir mão da segurança. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos explicando os bastidores da aviação de um jeito simples e direto, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que sempre pergunta se voar é seguro.